Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Wesley Felipe, você está no canal do Burke Instituto Conservador e hoje eu estou aqui para bater um papo sobre um assunto muito importante, muito relevante, que vem crescendo no nosso país a cada dia, que é educação domiciliar ou homeschooling. E hoje convidei Nicolas e Daiane para estar com a gente aqui falando sobre esse assunto, porque eles trabalham, eles vivem, eles respiram esse assunto. Então, Nicolas, prazer em receber você. Daiane, muito prazer também em receber vocês aqui no Burke Instituto Conservador. E eu vou deixar, Nicolas, se apresenta pra gente então, pro nosso público aí. Certo, ótimo. Sou Nicolas Ellis, Dr. Nicolas Ellis. Eu cresci aqui em Roraima, fui criado no norte, lá em Roraima, mas aí saí, me formei em estudos clássicos, estudos de línguas, e aí continuei, fiz o PhD no Oxford, o mestrado e PhD no Oxford, pós no Cambridge. Comecei a ensinar lá no Oxford, e aí minha mãe me ligou falando, Nick, por que não volte para o Brasil? Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu falei, poxa, fazer o quê? Vou fazer o quê lá no Brasil? Mas aí, olha, alguma coisa está acontecendo aqui. No lado de ensino, educação, educação clássica. Então, por isso que começamos aqui, formamos uma empresa, EDI Global, Ed Global, EDI Global.com.br. Estamos apoiando muito esse movimento de ensino clássico, ensino de homeschooling, até abrindo portas para o ensino superior clássico lá de fora. Que legal, que bacana. Daiane? Eu sou a mãe deste cara aqui. Mas eu estou aqui no Brasil há 25 anos e tem sido um grande prazer conviver nessa cultura. Meu marido é professor e eu fiz homeschooling com meus filhos durante a vida inteira. Em Roraima? Sim, na verdade a gente começou antes de vir para cá, quando a gente estava em preparação para vir para cá, e a gente queria dar uma consistência para nossos filhos nas mudanças de a escola, ou o país, ou sei lá, e começamos com temor e tremor. Naquela época já estava começando a se tornar algo viável. Então, chegamos aqui e deu certo para nossos 5 filhos. E quando começou a virar uma possibilidade aqui, o Nicolas também conversou comigo e falou, mãe, vamos compartilhar um pouco da nossa experiência com pais que estão começando, para encorajar e falar que é possível. Ok, então você e seu marido saíram dos Estados Unidos, vieram para o Brasil, seu marido é professor, né? E começaram um trabalho missionário em Roraima. Sim. E você tinha o Nicolas e mais quantos filhos? Mais 4. Mais 4 filhos, ok? E todos eles vieram dos sistemas educação domiciliar, Sim. Do sistema homeschooling. Lá nos Estados Unidos, eles já estavam dentro desse sistema então? Já estavam sendo educados em casa? Sim. E quando vieram para o Brasil, sentiram uma grande diferença de educação, no sentido... as dificuldades que encontraram aqui? Olha, há uma diferença no nosso contexto. Foi uma diferença porque nós estamos chegando aqui no Brasil, aprendendo a cultura, aprendendo a língua. Os maiores, porque nós tivemos 3, Nicolas é o primeiro de gêmeos e temos mais um que veio logo após. E então os 3 entraram no sistema brasileiro por 6 meses, mais ou menos, para ajudar com a língua. Ok. Mas pelo fato que nossa família mudou muito, a gente queria dar uma estabilidade na educação. Na educação dos filhos. E não colocar e depois tirar. Colocar numa outra escola e tirar. Mas deu certo porque a gente poderia modificar a educação conforme as necessidades. Sim. Então, não é uma coisa que é igual por todo mundo. Ou cada criança vai ter a mesma coisa. Por exemplo,
os interesses do Nicholas foram diferentes dos interesses do Brenton. Ok. E o Ian. Então, eles poderiam, ou eu poderia, dar uma variedade na educação para encorajá-los a aprender o que combinou com a própria personalidade deles. A educação domiciliar, ela permite você perceber um aflorar para um tipo de matéria, um interesse em algum estudo específico, alguns com mais facilidades com exatas, outros com mais facilidades na área de humanas, e você começa a explorar isso em cada um. Com certeza. A educação domiciliar busca isso. Com certeza. Sim. Só para dar um exemplo, nós temos 5 filhos. Nicholas é doutor em Novo Testamento e teologia, estudos clássicos, estudos religiosos. Ok. O Brenton, o segundo, é engenheiro. O terceiro totalmente já áreas diferentes. Meu gêmeo, né? Sim. Completamente diferente. E o Ian é médico. O quarto filho é tenor de ópera. E a minha caçula, a única filha, ela está recebendo mestrado em aconselhamento agora. Que bacana. Então, cada um poderia entrar na área deles. E eu vejo que uma chave de homeschooling é que você não preocupa tanto em compartilhar o conteúdo de tudo. Sim. Você investe na vida de criar o gostar de estudar. Ok. Ou como estudar. Uhum. E uma vez que uma criança sabe como estudar, como investir sua vida nos estudos, não tem fim. Não tem fim. E temos visto agora com meus filhos. Eu tenho agora 5 também. Você tem 5. Seguiu, Sim. já empatou com a sua mãe. Exatamente, já empatou. Pensa em ultrapassar? Isso fica mais com minha esposa, né? Ela que é juiz disso. Mas foi bem óbvio agora que meu filho mais velho, ele tem um interesse muito grande em química, em estudos de ciências. Uhum. E as outras ainda não. Mas ele está sempre pedindo: mãe, tô pronto, me dá um livro. Então ele já está lendo livros. Já está aguçado. Com certeza, ele já está lendo. Ele tem 10 anos, mas ele já está lendo livros do 9º ano, assim, 10º ano, porque ele gosta, ele tem tempo, ele está gostando, ele está adorando fora do tempo do ensino de manhã, porque nós ensinamos de manhã, e à tarde ele está livre para seguir os gostos dele. O que ele faz? Ele vai lá, pega os livros de química. Por espontânea vontade. Com certeza. Então nós estamos ensinando ele para aprender. Ok. Isso mesmo. Agora, uma pergunta para a Daiane. Daiane, você, lá nos Estados Unidos, você disse que já praticava com os seus filhos uma educação domiciliar. Nós sabemos que nos Estados Unidos existem inúmeras boas escolas. Por que quando você estava lá, não optou por colocar os seus filhos na escola, mas deu preferência à educação domiciliar? Porque quando a gente começou, o Mark, meu marido, estava se formando do seminário e a gente tinha interesse em ir para missões. Uhum. Só que a gente não sabia para onde nem quando. Então, em vez de colocar nossos filhos, foi no último ano do mestrado dele que eles chegaram na idade de começar a estudar numa maneira mais formal. Porque, na verdade, as crianças começam a aprender desde a infância, tá? Mas, então, para não criar uma dificuldade de colocar e retirar, a gente decidiu, vamos tentar, porque já estava começando o homeschooling lá onde a gente morava. Não era alguma coisa popular. Na verdade, estava no mesmo estado que está aqui agora. Então, nós decidimos, vamos dar uma tentativa por 1 ano. E depois a gente vai reavaliar. No final do ano, deu tão certo que a gente falou, vamos fazer mais 1 ano. Mas depois daquele ano, a gente pensou, estamos inseguros, porque como a gente vai saber se estão fazendo cumprindo os deveres de todas as crianças. Então fizemos alguns exames e eles
surpreenderam a gente. E então a gente combinou a continuar. Deu continuidade ao processo juntos. Vocês lembram qual foi o ano que vocês chegaram aqui no Brasil? Foi janeiro de 1995. 95. Tinha muito menos recursos aqui do que tem hoje, né? Com certeza, né? Muita coisa mudou, o advento da internet e tudo mais. Agora, assim, a grosso modo, como vocês podem, assim, para o nosso espectador, para quem está assistindo a gente, vocês podem definir ou dizer, assim, o que é educação domiciliar? O que é? Sim, se pudéssemos... É lógico que poderíamos falar, mas resumidamente, o que seria educação domiciliar? Bem, eu posso falar o que não é. O que não é, já ajuda bastante. Isso mesmo, porque o que não é um currículo fixo. Tem muitas opções, né? Tem o quê? Quase 5 milhões de crianças fazendo ensino em casa nos Estados Unidos. Assim, entre 3 e 5% da população. Então, agora já é um processo mais maduro. Então, vocês têm pessoas fazendo ensino clássico, você tem pessoas fazendo ensino juntos com outras famílias, que são, de fato, parece uma escola, só que os pais estão tomando responsabilidade sobre como ensinar, o que ensinar. Então, eu acho que, principalmente, é uma questão de escolha. Uma questão de liberdade. De liberdade. De liberdade, isso mesmo. Porque eu sei que nós nunca íamos falar que não, você tem que fazer este currículo. Nós agora vamos tomar a autoridade para falar, vocês pais, vocês têm que fazer. Não, com certeza não. Estamos aqui para apoiar, abrir as portas para que os pais tenham as oportunidades, as liberdades de ensinar seus próprios filhos. Eu acho que isso que é o núcleo mesmo, que os pais tenham a autoridade, a habilidade, o apoio para ensinar seus próprios filhos. Ou para achar um tutor, alguém para ajudar, porque às vezes eu sou um cara que faz estudos clássicos, de humanidades. Então, chegando no cálculo, com certeza vou achar um tutor. Sim. Mas eu tenho plena liberdade, habilidade de falar, não, eu quero que este tipo de pessoa está implementando... Escolher o tutor que vai estar acompanhando o seu filho, que vai estar ensinando, seja cálculo, seja área da ciência. Muitas vezes, na Inglaterra, onde eu fiz meu doutorado, que homeschooling já não é tão aceito lá. Tem muitas pessoas, mas é um pouco mais assim, rígido. Muitas pessoas falando, mas por que você tem o direito de ensinar seus filhos? E lá na Inglaterra, essa questão de classe é bem sensível. Então, eu sempre falei, o príncipe George, você sabe que ele tem um tutor que não vai para a escola? Você sabe que ele está fazendo homeschooling só como tutor? Você está me dizendo que a única diferença entre ele e meus filhos é um de classe? Você acha isso justo? Porque ninguém está reclamando que ele está... E eu, como PhD na Universidade de Oxford, não podendo ensinar meu próprio filho, para mim é claro que é uma questão de poder, uma questão de quem vai mandar, quem vai determinar. Exatamente. Quem determina? Porque, claro que não é uma coisa de habilidade, mas é sim uma questão de liberdade. É importante a gente falar um pouco sobre isso, porque a posição do Burke, Instituto Conservador, quanto ao homeschooling, quanto à educação clássica, é uma posição muito mais ligada à liberdade do que um método de educação, porque nós defendemos o direito dos pais ensinarem seus filhos de acordo com aquilo que acreditam, crerem, os valores que a própria família carrega. Nós vemos a família como uma esfera muito importante na formação do indivíduo, para que ele possa depois exercer suas responsabilidades na sociedade. Então, nós até convidamos vocês aqui para essa entrevista para esclarecer muitas coisas e muitas dúvidas que chegam a nós aqui do Burke Instituto Conservador, porque nós defendemos a liberdade dos pais educarem seus filhos, seja na educação clássica, ou seja, se ele quer escolher um professor particular, um tutor para educar os filhos deles, ou ele, não, eu quero optar pela opção da escola. Ok, nós somos livres, vocês são livres para isso.
Mas hoje no Brasil, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão com o poder nas mãos, né? Com a caneta do poder nas mãos, que não têm interesse na liberdade dos pais em educarem seus filhos. Então, a posição de nós, do Instituto, é a liberdade. Eu acredito que muitos pais acreditaram numa mentira que não tem capacidade. E aceitaram a palavra que tem que ter profissionais que foram preparados para ensinar meus filhos. Eu não acredito nisso mais. Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha uma insegurança. Eu nunca pensei em educar meus filhos. Mas quando eu comecei, eu não tinha PhD. Não tinha, nem sei como falar ainda. Mas eu percebi que eu tinha habilidade de comunicar para meu filho de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, sobre números, sobre cores, sobre conceitos, sobre valores, sobre moralidade, sobre a Bíblia. E eu tinha interesse pessoal, porque eu queria o melhor para o meu filho. E então eu cresci junto com os filhos. E foi interessante, porque os pais sempre falam, mas quando seu filho chegar na idade de química, o que você vai fazer? Quando seu filho aprender a ler, ele já começa a estudar por si mesmo. E eu me tornei mais uma encorajadora do que uma professora. Porque eles se tornaram seus próprios professores, lendo, estudando, interagindo com as matérias. Fazendo prova, fazendo tudo. Sim, e eu fiquei aí atrás, faça seu trabalho. Foi encorajando, foi injetando ânimos. Encorajando com chinelo, de vez. A vara ajuda a encorajar também, a gente sabe disso, né? Agora, uma outra pergunta que eu anotei aqui para fazer para vocês, que eu acho importante, é como funciona essa ideia, então, de educação domiciliar? Tem vários, eu acho que vários estilos. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa mais organizada. Então, nós acordamos, eu acordei antes dos filhos, às 7h30 os filhos acordaram, tomamos café da manhã, às 8h30 todo mundo estava em volta da mesa ou no escrivaninho estudando. E até ao meio-dia, quase terminaram tudo. À tarde, eles tiveram liberdade de andar de bicicleta, treinar piano, participar nos esportes da comunidade. No caso, por exemplo, do Brenton, ele tinha muito interesse na aviação. Ele foi para o clube aeronáutico lá em Roraima, passou a tarde lá estudando. Mas então, eu tinha a minha, naquela época, porque não tinha currículos como tem hoje, eu tinha o meu caderno com tudo que a gente vai estudar no dia, e a gente foi indo. Mas tinha uma flexibilidade. Muito grande. Por exemplo, o calendário. Vamos programar os dias que a gente vai estudar. Mas vamos supor que surgiu a oportunidade de entrar em São Paulo e ir para o Da Vinci, que está se mostrando agora em São Paulo. A gente poderia sair da rotina e ir para conhecer e a recuperar as matérias que a gente ia fazer naquele dia, no próximo dia. Tinha uma flexibilidade enorme. Tinha a habilidade de reunir com outras famílias, levar as crianças para o parque para brincar, para conversar. Interagir. Há muita interação. E uma falácia que está falando muito hoje em dia é que as crianças de homeschooling não têm socialização. Não tem interação com outras crianças. Não é verdade. Tem, eu acho, até mais do que numa escola onde você senta na sua cadeira todo dia e, claro, que você interage, sim, mas de uma forma muito mais, com mais liberdade e, na minha opinião, é muito saudável. E olha, minha história, terminando com 17 anos o ensino médio,
eu voltei para os Estados Unidos, fiz a faculdade e aí eu comecei a viajar. Assim, eu fui dos Estados Unidos, passei um ano na Alemanha, sozinho, no Tübingen, estudando teologia, depois para Israel, fiz meus estudos em hebraica, os rolos do Mar Morto, depois disso mudei para Vancouver, British Columbia, depois para Oxford, depois para Cambridge. E como que eu tenho essa habilidade, essa flexibilidade? E a confiança. E a confiança. É porque eu tenho certeza que às meio-dia ela falou, terminou. Estudos formais terminaram, agora seus estudos informais vão começar. Vamos lá. Brandon, você tem uma habilidade com aviação. Vamos lá. Vamos aproveitar esse tempo, porque nosso tempo foi bem focalizado de manhã, mas a tarde inteira está aberto. Eu fui começando negócios, agora eu gosto muito de empreendedorismo. Eu tenho certeza que essa habilidade de ver uma oportunidade, correr atrás, capitalizar, fazer isso, foi criado, aquela vontade foi criada naqueles momentos. Isso mesmo. Eu vou dizer que não houve muita televisão. Não houve tempo livre no computador. A gente deu liberdade com coisas que construíram a vida. Uma liberdade já visando também uma responsabilidade, né? Não era uma liberdade, você faz o que você quiser agora fazer. Não era bem assim que funcionavam as coisas, né? Agora tem outros estilos de pessoas que funcionam diferente. Mas você pode construir sua família, a educação da sua família conforme as suas habilidades e preferências. Ok. É engraçado a gente falar sobre homeschooling. Você falou que o homeschooling começou falando que ele não tem uma grade, né? No Brasil, nós temos um órgão regulador sobre a educação chamado MEC. E o MEC, ele tem uma grade, né? É uma grade que ela tem que ser respeitada tanto por escolas privadas como por escolas públicas. Nós sabemos que no Brasil também existe muita doutrinação nas escolas por parte dos professores que tem um viés político e, inúmeras vezes, esse viés político que todos temos, né? Acho que toda pessoa tem ele é partidário, ele é favorável a um partido, né? E com isso os professores acabam doutrinando os filhos das outras pessoas para um viés político, para favorecimento de um partido ou de um candidato. Nós vivemos muito isso aqui no Brasil, principalmente ligado à esquerda, ligado ao PT, ligado a todos os partidos que são de esquerda. Então o homeschooling ele não tem uma grade, ele tem uma essência, se é isso que eu estou entendendo, ele tem uma essência, porém essa essência, você tem uma liberdade dentro dela, ela não é uma coisa engessada, né? Isso mesmo. E olha, passamos uma tarde, acho que foi muito bom, com Rodrigo Maia, com as pessoas do MEC, várias pessoas, o príncipe. Dom Luiz Felipe de Orleans. Exatamente, falando sobre isso na Câmara dos Deputados. Eu acho que o príncipe falou certo, que o homeschooling não é uma coisa do esquerda nem do direito. É uma opção. Especialmente quando o governo está muito forte de uma direção, ela toma um trabalho muito importante que é uma válvula de escape para o outro lado. Então, se você vá para o Chapel Hill, North Carolina, que tem o Duke University, também tem o North Carolina, morei lá, ensinei lá no Duke, você vai achar um grupo de pessoas bem da esquerda, vivendo num estado, North Carolina, bem conservador. Mais que metade dos homeschoolers naquela cidade são muito mais da esquerda. Por quê? Porque os pais têm a liberdade de falar, não, mas não queremos entrar nessas escolas. Nós, como pais, mesmo eu não concordando com a ideologia deles, tem a habilidade, tem a liberdade de escolher, não, mas eu vou ensinar meus filhos. Então é muito importante, eu acho que até aqui, isso não se torna alguma coisa de partida, mas a única partida é os pais. Os pais mesmo. E, na verdade, o que a gente descobriu é que nós ensinamos as coisas que foram importantes para nós, mas eles chegaram numa idade, é como a gente colocou na mochila as crenças, habilidades, teorias,
chegaram naquela idade de 17, 18 anos, eles abriram a mochila, tiraram as coisas e avaliaram. Eles foram para a universidade avaliando o que eu quero carregar. E tiraram algumas coisas, colocaram ao lado, colocaram algumas coisas na mochila. Mas o que é tão lindo é ver como eles tiveram a habilidade de pensar, raciocinar-se, tomar decisões por si mesmo, porque foram criados para pensar. Não era algo que eu forcei ou Mark forçou que eles acreditassem numa coisa. A gente ensinou, mas chega um ponto que eles poderiam pensar por si mesmo e decidir. Mas o que eu estou vendo hoje em dia é que as crianças não estão sendo criadas para aprender como pensar. É como a sociedade quer impor. Já quer moldar como ela deve pensar. Sim. Com certeza. E não deixa a criança aprender como pensar por si mesma. Eu acho muito perigoso. Eu acho que é fantástico que as crianças que são os mais críticos, muitas vezes são os homeschoolers. E as pessoas que eles falam, não, eles vão precisar de mente fechada, não são os homeschoolers. Muitos são as pessoas de escola pública, porque eles foram endoctrinados para aqui, não, é aqui. Aqui é verdade, aqui. Mas o que estamos tentando ensinar para os nossos filhos é aquela pessoa que fala para você, não, faz a escolha, A ou B. A ou B, faz a sua escolha. Nós estamos tentando ensinar que a pessoa que faça a pergunta é a pessoa que tem o poder. Porque ela já falou, não, aqui são suas escolhas. Mas aquela pessoa que fala, mas espera aí, por que essa pergunta? Por que não essa pergunta aqui? C ou D. Mas aceitando que, não, são estas as perguntas que são importantes. Isto é de cabeça fechada. Isso é de mente fechada. A habilidade de pensar criticamente falando, peraí. Às vezes nem tem A ou B. Tem A. Exato. E quem está fazendo as perguntas, quem tem esse poder, isto é um ato político. É um ato político. E sem entender que isto é um ato político, não pode pensar criticamente. Agora, assim, muitas pessoas, alunos do Berkeley, pessoas que acompanham o nosso canal, têm filhos, são extremamente preocupadas com seus filhos e principalmente com a educação. Eu não sou pai ainda, mas se eu fosse pai, tivesse agora meus 4, 5 filhos aí que eu desejo, né? Junto com a minha esposa Larissa, que me assiste, um beijo. Eu quero educar meus filhos na educação domiciliar. Não sei por onde começar, estou perdido, estou preocupado porque eu não sei matemática, não sei álgebra, não sei biologia, não sei química. Eu quero praticar, mas eu tenho medo. Eu não quero colocar meu filho na escola porque eu tenho medo da escola, eu tenho medo da como a escola tem informado as pessoas, mas eu vejo que tem uma outra saída. Para onde eu posso correr? Você começa. Olha, quando nós começamos 35 anos atrás, não houve muitas escolas. Então, a gente avaliou o que tinha e escolheu. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. Tem poucas escolas, mas os pais têm a liberdade de escolher o que é bom. Agora, nós, o Nicolas e eu, nós decidimos tentar, de uma forma, ajudar os pais que estão começando por escolher algumas matérias que a gente considera de boa qualidade. Porque tem muita coisa lá fora que não é de boa qualidade. Mas a gente queria trazer para cá um currículo que tem a cosmovisão cristã, que é de qualidade nas áreas clássicas, que não deixaria lacunas vazias para não ter uma educação ampla, e decidimos trazer para cá alguns materiais para ajudar. Então estamos no processo de traduzir e
adaptar pela cultura brasileira. E hoje, quem fala assim, eu quero conhecer vocês, eu quero conhecer o trabalho de vocês, como eles encontram vocês? Sim. Bem, nós temos 2 sites agora. O homeschool.com.br, que é um site de livros. Nós estamos tentando escolher os melhores livros, ou traduzindo, importando, imprimindo, ou até achando as melhores livros brasileiros, domésticos, e distribuindo. Também temos o classicalconversations.com.br, que é mais esta questão de comunidade. Ok. A gente vai deixar disponível depois na descrição do vídeo os links. Mas eu diria o seguinte, comunidade é importante, com certeza. Classical Conversations tem explodido aqui porque a mãe brasileira não é aquela mãe texana lá no rancho, não, sai da minha grana, não. Ela quer as outras famílias, as mães juntas, e tem explodido. Não sei quantas mães tem agora, tem uns 60 Tem um número aproximadamente de famílias que já fazem o clássico Conversation. Ok, os alunos que estão matriculados agora, a 660, é isso que eu falei antes, 660. Eu verifiquei antes dessa programação. Depois de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio. Já tá a gente sabe que o número de homeschooling no Brasil é muito grande, muitas pessoas não falam o que fazem porque tem um medo de uma repressão. Isso. Mas deixa eu falar só uma coisa. Nós estamos tentando apoiar, tudo bem. Temos Classical Conversations, tudo bem. Tem o homeschool.com.br, tudo bem. Mas sua pergunta, onde começar? Onde começar? E para mim, lendo para seus filhos. Sim. Sem dúvida. Olhando nos livros, nos olhos. Falando, eu te amo, você consegue. Já é um começo. Com 6 meses, com 1 ano. Porque a habilidade de ler, e ler para livros bons mesmo, os clássicos, os livros que, mesmo que algumas pessoas, estas gerações passadas, têm falado que esses livros não são bons, não, os livros que, pela história inteira, tem uma longa história de qualidade, de importância na nossa cultura, começam com estas. E lendo para os seus filhos. Eu posso não é uma coisa que os filhos do Nicholas, porque eu não estava presente quando eles começaram a fazer homeschooling. Eu estava aqui no Brasil e eles estavam no outro país. Não sabiam, não perguntava sobre detalhes e como você está fazendo, como vocês estão criando nossos netos, hein? Mas eu sei que eles passaram horas e horas e horas lendo os seus livros. E pela minha surpresa, quando eu poderia participar nas vidas deles, eu percebi como as crianças tiveram já a habilidade de se expressar, de usar vocabulário que era extraordinário, apresentar, conversar com adultos, porque eles foram criados ouvindo as histórias boas. Então, e eles começaram a ler muito rapidamente, porque já criaram essa cultura. Nunca queremos criar essa expectativa profissional nem comercial. Você tem que comprar nosso currículo. Não. Nunca vamos falar. E mesmo sendo empresários, nunca vamos falar. Você tem que comprar. Se ajuda, tudo bem. Mas livros, começa a ler cedo para os seus filhos. Quando as pessoas entram falando, mas você vai abandonar seus filhos, aquela mãe que está sentada lá, amando seus filhos, lendo para os seus filhos, aquele pai que está lendo para os seus filhos, isto é uma oportunidade que a grande maioria dos nossos filhos agora na escola pública nunca tem acesso. Então, para mim, eu acho que isso seria para começar. Agora nós podemos dar um apoio. Homeschool.com.br é um site de apoio para falar, esses são livros bons. Então, vamos supor, eu sou o pai, poxa, estou sabendo desse movimento do homeschooling, do Classical Conversation, entrei lá no site, comprei um livro, e aí, eu estou sozinho depois disso? Ou não, eu faço uma inscrição, eu vou fazer parte de uma comunidade, ou não, eu comprei o livro e seja o que Deus quiser agora. Como é que funciona esse trâmite aí? Então, Classical Conversations é uma comunidade de pessoas que optaram para seguir este currículo.
a base deste currículo, porque tem muita variação também dentro do currículo. Sim. Mas tem opções ali dentro do Sim, muitos livros que podem. Tem um manual, por exemplo, de crianças de 4 até 12 anos. Tem um manual que é o básico, que tem tudo que você precisa para as suas crianças começarem. Mas você entra numa comunidade de outros pais que estão fazendo a mesma coisa. E uma vez por semana, durante 24 semanas do ano, essas famílias se juntam, se reúnem para interagir. Então as famílias que estão participando, elas se conhecem. Com certeza. São grupos. Isto cria aquela comunidade, isto cria aquela socialização. Os melhores amigos dos meus filhos são lá, naquele turma de Classroom Conversation. E também durante a semana, eles estão brincando juntos. Mas aquele dia, dando palestra, estão no mock trial, que é um júri, né? Que eles ficam lá dando palestra, memorizando, cantando. Tudo isso acontece naquele dia da semana. E qual é o propósito do dia? Na verdade, não é para a tutora ensinar as crianças. É para uma tutora que foi treinada a mostrar para os pais como funciona. Então, além dos livros, além de toda a orientação dentro dos grupos, ainda existe uma pessoa específica para auxiliar os pais nas suas dúvidas, nas suas necessidades. Que é uma mãe ou um pai daquela comunidade. Da própria comunidade. Sim. E nós estamos nos esforçando não para ensinar os filhos, mas para treinar, para dar àquela tutora ou diretora a captação de fato, se tornar uma tutora ou um diretor boa. Então, não que ela vai ensinar os filhos dos outros, mas que ela vai demonstrar e ajudar os pais para treinar seus próprios filhos. Nós não podemos nos investir naquelas crianças, já tem muitos, mas o que nós podemos fazer é nos investir no treinamento daqueles pais, daqueles tutores, daquelas diretores que vão se investir naquela comunidade. E isto está já pagando dividendos, porque agora aqueles pais têm acesso àquele treinamento. Então, para nós, nem uma coisa, os clientes não são os alunos. Sim. São os pais. Nós estamos querendo. E o que acontece naquele dia? Cada criança, cada semana, se apresenta. Apresenta um projeto que está trabalhando, uma poema que decorou. Uma criança de 4 anos apresenta, talvez, uma boneca que tem em casa. Até a criança mais velha apresenta, para que quando saem daquele nível já tenham uma liberdade, uma habilidade de se comunicar. Que legal. É muito bom. Agora, uma dúvida que pode estar na cabeça de quem está assistindo esse vídeo. Eu entrei no Classroom Conversation, meus filhos estão fazendo, e chegou a hora da faculdade, chegou a hora da universidade. Como a educação domiciliar, como o homeschooling, como o Classroom Conversation pode me ajudar quando chegar esse momento de faculdade ou de universidade? Existem algumas opções para os pais que optaram pela educação domiciliar para os seus filhos ingressarem na faculdade ou na universidade? Sim. Nicolas, antes eu vou dar a palavra para você. Eu vou somente dizer isto. Não tenha medo que seu filho não vai estar preparado. Ele vai estar mais preparado do que a maioria de pessoas. Agora... meu irmão gêmeo, que ele é mais técnico, né? Engenheiro, faz aviação. Saindo de Roraima, saindo da escola... Sem nunca ter pisado numa escola... nunca. A vida dele. A vida dele inteira. Ele chegou fazendo o vestibular americano, que é o ACT, e tirou um 36, que é perfeito. Errou nenhuma pergunta. Só tem talvez em 10 pessoas no país inteiro que fizeram isso. Isso não é porque eu sou inteligente nem o pai. É porque ele
teve a oportunidade de aprender. Isso, ele amava isto, se preparava e pronto. Só que o interessante é que agora, neste país, é bem parecido como foi naquela época, como era nos Estados Unidos, 1986, 7, quando também as universidades lá também não saberam o que fazer com essas pessoas que estavam chegando sem o ensino médio, sem o documento, sem papel. Exatamente. E aqui também estamos nesse ponto, que as faculdades, universidades não sabem. Agora, eu acho que isso vai mudar rapidamente, porque tem talento que está chegando. Mas, por enquanto, o que nós temos feito, eu entrei em contato com as minhas universidades, em qual eu fiz parte, falando, olha... Universidades, quais seriam? Internacionais, exatamente, internacionais. Então, como LeTourneau, onde meu irmão formou, que compete, mais uma politécnica, compete com MIT e Stanford, é ótimo, fantástico. Várias outras universidades, o Biola University, em Califórnia, Southeastern University, na Flórida. Estamos agora entrando em parceria com o Wycliffe Hall no Oxford, porque nós estamos querendo criar esses caminhos. São caminhos alternativos internacionais que, de fato, abrem o mundo para os nossos membros. E o que nós fazemos, nós criamos alguma coisa bem parecido como Classical Conversations que o Christian Hall. O Christian Hall foi um modelo do Oxford e já tem uns polos no país inteiro que os alunos estão estudando naquelas universidades, EAD, mas com apoio de tutor presencial, pagando em real, não em dólar. Essa era uma dúvida pertinente, porque a gente tem uma grande diferença da moeda americana com a moeda brasileira, né? Então, talvez para você pagar através da moeda americana ficaria muito pesado para uma família. Pesado. É possível, então, aqueles que seguem o processo do Classic Conversation, da educação domiciliar, chegar no final, estudar numa universidade internacional, pagando em real. Isso mesmo, isso mesmo. Recebendo os créditos de lá. Recebendo os créditos da universidade Diploma de lá. E estamos agora trabalhando com o MEC e vários outros ministros para criar essa convalidação aqui. Porque sabemos que muitos brasileiros vão querer convalidação aqui, mas nós estamos também abrindo as portas internacionais. Então, ganhando um diploma de ciência de dados, por exemplo, ou tecnologia, de uma universidade internacional que já entende como a situação da educação domiciliar funciona, as portas estão abertíssimas para os pais que fazem, os alunos que fazem educação domiciliar, porque eles já sabem como que é. Aqui é mais difícil, porque as universidades não conhecem ainda. Mas eu acho que saindo talento, entrando nessas universidades internacionais, vai dar uma pressão aqui, porque o talento está indo embora. Mas, olha, vamos abrir as portas então. Então, nós temos essas comunidades chamadas Christian Halls, pessoas pagando em real, pagando mensalidade normal, já competindo no mercado doméstico aqui, só ganhando diploma de fora. Isso cria várias oportunidades. Mas, de novo, não tem que usar nosso sistema. Nós estamos aqui para apoiar nossos membros. Você está apresentando mais uma opção. Mais uma opção, mas, de fato, nossa chamada aqui é para apoiar essas famílias. Essas famílias que querem... As que desejam partir a liberdade. A liberdade. Tomar a liberdade. E querendo, por exemplo, hoje mesmo, alguém me ligou falando, eu quero estudar no Oxford. E então, mas eu estou fazendo homeschooling, como que eu faço? Então, liguei lá para o professor do Oxford, abrindo algumas portas. Ele falou, então ele é homeschooling. Legal, entendemos, tudo bem, tá certo. Não há problema. Mas ele é brasileiro, é o primeiro brasileiro de homeschooling que eu conheço. Isso mesmo, mas vão chegar mais. Mas vão chegar mais. Exatamente. E também, não sei se você vai querer falar, Nicolas, sobre a ponte de crédito duplo aqui. Sim, então, internacionalmente, nas universidades internacionais tem essa coisa de duplo crédito, que já no ensino médio, as pessoas, os alunos podem começar já a fazer aula
do ensino superior. Então, se eles fazem álgebra, vamos falar, ou pré-álgebra, e tem aquela mesma aula lá na universidade, eles já podem fazer. Então, por isso nós abrimos várias opções, várias universidades de fora, para poupar dinheiro, tempo, até... Então, o bacharelado internacional tem 120 créditos, por exemplo. Que legal. Mas você já pode fazer 40 desses créditos no ensino médio. No ensino médio. Adiantando o processo, poupando dinheiro. E também abrindo as portas, porque já fazendo inscrição lá, como no ensino médio, já está conhecido. Os professores já te conhecem. Então, cria muitas oportunidades de intercâmbio. Nós vamos levar uma equipe para o British Museum, o Museu Britânico, o ano que vem. Então, estas oportunidades que estão abrindo, para mim vai ser muito interessante, porque o Brasil está abrindo. Não é uma sistema fechado mais. Assim, porque, infelizmente, ganhando um diploma aqui, mesmo de uma universidade fantástico, muitas pessoas não conhecem. Mas agora, o Brasil, ganhando mais liberdade, agora também está abrindo portas internacionais para nossas famílias aqui, nossos pais brasileiros, apresentando oportunidades internacionais que nunca existiram para seus filhos. Eu creio que isto vai voltar para criar uma sociedade melhor aqui. Que legal, que bacana. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para os pais que estão interessados em educação domiciliar. Que vocês possam falar para ele que existe um caminho, existe mais uma opção para eles seguirem. Sim. Pode olhar para a câmera aí e deixar o seu recado para os nossos queridos que nos acompanham aí através do Berkeley Instituto Conservador. Eu vou primeiro, você termina, então. Primeiro, não tenha medo. Porque esta oportunidade, esse caminho, parece ser um caminho novo, mas é um caminho velho. É um caminho que muitas pessoas já andaram. O Alexandre, o Grande, Alexander the Great, como seu tutor, né? As coisas que ele fez através daquela formação. Tem muitas oportunidades, mas não tenha medo. E muitas pessoas vão querer falar, mas quem é você? Quem é você para educar seus filhos? Eu espero que através dessa entrevista você entenda um pouco melhor quem é você. Você que ama seu filho, que conhece seu filho melhor que qualquer pessoa, qualquer professor no mundo que quer investir sua vida no seu filho. Então não tenha medo, porque isso é uma coisa muito boa, esse dom que você pode dar para o seu filho. Algumas pessoas vão perguntar, mas é fácil? Tão fácil assim? Não é fácil. É um sacrifício. Você vendo o investimento na vida do seu filho, você está tomando uma decisão para se sacrificar pelo bem do seu filho. Na verdade, pelo bem da geração que vem. Você vai deixar uma herança com seu filho que vai afetar seu neto, seu bisneto e vai indo. Não é fácil. Eu admito que houve dias que eu fiquei tão irritada com meus filhos. Um dia eu joguei um apagador na direção de um dos meus. Ele sobreviveu, tá? Tá bem. E também eu sobrevivi. Um dia o Marcos chegou em casa e ele me chamou para o quarto. E eu pensei, o que é? E os filhos estavam já falando com o pai. Ele me chamou e falou, Diane, é muito lindo o que você está fazendo. É muito bom que você está dedicando sua vida para investir nos seus filhos. Mas se seus filhos não sobrevivem na experiência, não vai dar em nada. Então, só para dizer que não é fácil, mas vale a pena. Porque você tem o privilégio e a responsabilidade de ensinar a coisa mais preciosa que Deus te deu nos caminhos do Senhor, ensinando os valores que você tem, que você quer passar para seu filho. Você tem essa oportunidade. Então, não
não larga tão facilmente essa responsabilidade. Porque ninguém, eu acredito isso com todo o meu coração, ninguém vai cuidar do seu filho melhor que você, que é o pai. Então, você chama outras pessoas para ajudar, você chama um grupo de mães e pais que vão apoiar, você vai investir em várias formas, mas não tenha medo de investir sua vida na vida dos seus filhos. A sociedade vai mudar quando os pais tomam essa responsabilidade. Você já pensou, daqui a 20 anos, estes pais que estão investindo nos seus filhos vão ter uma geração de crianças formadas que sabem como pensar, sabem como raciocinar-se, que sabem como se expressar em todos os setores da nossa cultura. Então, tenha coragem e que Deus te abençoe. Pessoal, para você que nos acompanha até aqui, é um prazer estar falando com você e espero que essa entrevista possa trazer muitos esclarecimentos, né? Possa ter resolvido muitas dúvidas que alguns dos nossos alunos estavam tendo quando nós começamos a falar sobre a liberdade de educar. Se você deseja saber mais, temos um curso também na nossa plataforma do Burke, chamado Homeschooling, o Direito à Educação, com o professor Carlos Xavier. Então, se você entrar na nossa plataforma, esse curso está disponível para você. Ele vai te dar uma introdução sobre esse assunto aqui no Brasil. Carlos Xavier, que é um dos tutores também do Classic Conversation. E se você deseja também saber mais sobre esse programa de educação, de educação domiciliar, você pode acessar lá homeschooling.com.br, certo? E o classicconversation.com.br. Isso mesmo. Agradeço ao Nicolas, Prazer. agradeço a Daiane, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Que bom estar e aqui. por virem esclarecer as nossas dúvidas. Ótimo. E um grande abraço, pessoal, e até mais. Até mais.